Fala pessoal, sou o Charlie do Carisma no Comando e hoje quero mostrar a vocês algo um pouco diferente. Existe uma técnica de sedução que é conhecida como empurra-puxa ou push-pull em inglês. E é claro que essa não é a única técnica de sedução que existe, você nem precisa usá-la. Mas eu acredito que se você conhecê-la, passará a observar ela no seu dia a dia a todo momento. A ideia é que a maioria dos homens, quando tentam flertar, geralmente usam duas estratégias. Ou fazem diversos elogios a uma mulher, ou tentam fazer de tudo para fazê-la rir. E a verdade é que nenhuma dessas duas técnicas são perfeitas por si só, mas quando você combina certos elementos de cada uma, como por exemplo, combinando um elogio com uma piada que alivia um pouco a tensão criada pelo elogio feito, torna a persuasão muito eficaz. Tendo isso em mente, vamos direto ao nosso exemplo de hoje, Russell Brand. My country, when I was a teenage boy, it messed me up. In what way? I think you're gorgeous. Oh, thank you, Russell. It's very kind of you. It ain't kind. It's just a bit rude. Tell you in a shop. Esse é um exemplo clássico da técnica empurra-puxa. Primeiro, ele pensa em um elogio. Após fazer o elogio, ele espera alguns segundos para manter a tensão, para depois reduzir essa tensão ao fazer uma piada consigo mesmo ao se passar por mal educado. Agora, muita gente pensa que na parte que você empurra, digamos assim, você precisa agir de forma grosseira. Mas não é assim. O empurra é justamente para acalmar a tensão que é criada depois do elogio e te ajuda a continuar com a conversa. Se Russell tivesse ficado quieto após ter dado o elogio, o clima poderia ter ficado um pouco estranho. Mas ao fazer a piada bem simples, ele cria a oportunidade de seguir a conversa sobre alguma outra coisa como se nada tivesse acontecido. Vamos ver esse trecho novamente, só que um pouco mais rápido. If you was on telly in my country when I was a teenage boy, it messed me up. In what way? I think you're gorgeous. Oh, thank you, Russell. It's very kind of you. It ain't kind. Perceberam o incômodo? Ela meio que não sabe o que dizer e ele então diminui a tensão com a piada seguinte. It's just a bit rude. Tell you in a shop. Então esse foi o primeiro exemplo da técnica empurra-puxa. Agora vamos para o nosso segundo exemplo para saber como detectar essa técnica. Now, you, young lady, are the kind of thing you're the reason I went through puberty for women like you. Oh, thanks. That's the nicest thing anyone's Essa é a parte que ele empurra. ever said to me. It's not going to get any better than this. That's it, you've peaked. I just hope this day. E aqui recebe como resposta o esperado, um agradecimento, um obrigado ou que gentil da sua parte. E quando ele puxa, novamente, a tensão cai e ambos riem. E já falei disso em outros vídeos, que o riso faz com que as pessoas resolvam aceitar tudo que passou anteriormente. Por exemplo, quando você está discutindo com alguém e essa pessoa te faz rir, é como se tacitamente você desse a ela a razão, o que é frustrante. E é por isso que evitamos rir quando estamos discutindo com alguém. E o que faz com que os elogios do Russell sejam tão efetivos é que estes são acompanhados de coisas que são engraçadas. O clássico empurra que a fez rir. You, young lady, are the kind of thing you're the reason I went through puberty for women like you. Oh, thanks. That's the nicest thing anyone's ever said to me. It's not going to get any better than this. That's it, you've peaked. I just hope. Agora apresento a vocês uma perspectiva diferente. Vamos observar Craig Ferguson, e você vai perceber que ele é muito sutil quando aplica o empurra. E vai perceber também que muitas vezes ele comenta o quão bonitas são as mulheres convidadas do programa, e a maneira como ele lida com isso varia dependendo da situação. Mas existe uma particularidade em todos os casos que vamos analisar logo mais. You're doing that to me. You're freaking me out. I'm putting spells on you. Yeah, you've already done that. You did that when you did the knee. That's why you see me move back like that. Did, yes. Yeah. Primeiro, ele empurra quando ele diz, você já conseguiu isso, que já o enfeitiçou, e ela sorri de leve porque foi gentil, mas aí ele começa a sair de perto. Crawling away. You're... No, The I have. distance is hurting me. No, listen, it has to be. Isso até atua de forma positiva, pois ao mesmo tempo, apesar dele sair de perto, ele diz que não podem estar mais juntos. E agora ela entra na brincadeira. Fair enough. No, I'll just lean. Don't lean. That could be worse. No, I'll come back. I'll come back. Esse é um outro exemplo claro do empurra-puxa. Nesse exemplo, o empurra é muito mais sutil, mas se você somente faz elogios que não são criativos e para por aí, como muitos homens fazem ao se aproximar de uma mulher em um bar, por exemplo, a conversa se mantém a mesma. A parte puxa não é usada e o papo não é levado adiante. Isso pode acabar gerando tensão na hora da conversa. A ideia principal de fazer uma piada, se distanciar ou usar a técnica do empurra-puxa é que mantém o clima da conversa mais leve ao mostrar interesse pelo outro. Vamos ver outra cena do Craig e, repito, ele é muito mais sutil na aproximação dele, e muitas vezes ele faz uma piada logo após dar elogios, para aliviar a tensão, o que torna a conversa engraçada. E, novamente, ele abre a possibilidade para que o elogio feito funcione de verdade. Observe. Hello, Diana. How are you? I'm very well. How are you? Are you being nice to me because you just saw a clip of me beating up a boy? This may come as a surprise to you, but I am often nice to beautiful women. Well, that's nice. I am also European, though, so you can hit me with a tennis racket and I may enjoy it.
Ele aproveita a primeira piada quando ele fala "também sou europeu" para fazê-la rir mais ainda. O puxa, então, é a primeira parte, e ele brinca de forma sutil no primeiro elogio. Muitos homens começam já falando que a mulher é linda e tudo mais, mas eu não quero nem entrar nessa história, mas dependendo de como se aproximam, já vi casos em que a situação não fica legal para o homem. Com isso, acho importante vermos essa cena mais uma vez. E uma observação, o apresentador é muito cuidadoso com a maneira de dizer as coisas, e ele toma o tempo necessário para pensar no que vai dizer. How are you? I'm very well. How are you? Are you being nice to me because you just saw a clip of me beating up a boy? This may come as a surprise to you, but Nesse momento, ela escuta com bastante atenção, porque ele enfatiza que o que ele irá dizer irá surpreendê-la. I am often nice to beautiful women. Well, that's nice. I am also European, though, so you can hit me with a tennis racket and I may enjoy it. Agora veja a continuação. You American? I am. I thought you were. Yeah. Why'd you think that? You've got nice teeth. Oh, so do you. I was at the dentist today, actually. My mouth's a bit hurty. I haven't gone in years. You're look at you. That's not not possibly good. true. You have to go like once a week with teeth like that. Esse é o puxa, o elogio. No, No, I really should go. Really? Yeah. Open your mouth. Let me see your teeth. You're fine. And remember though, that's a Scotsman saying it. So if I can see teeth, I'm like, you're ahead of the game. That's amazing. It's true. E novamente, ele não necessariamente empurra, mas ele meio que suaviza o primeiro elogio, dizendo que ele é como escocês e que só de conseguir ver os dentes é incrível e tudo mais. Isso ao invés de seguir dando elogios, o que ele poderia fazer também, mas ele tenta ir em outra direção. A ideia é que, quando você decide elogiar alguém, é porque você quer levar a conversação para algum lugar, certo? O que vejo muitas vezes é que muitos homens querem criar uma intimidade ao talvez chegar próximo e tentar dizer algo gentil e acabam um pouco nervosos pelo que falaram e acabam sem saber para onde ir esperando uma resposta ou tentam ainda mais elogios que os fazem parecer necessitados pela aprovação da mulher. Pense comigo, manter o controle da conversação após ter feito um elogio é muito melhor do que ficar parado esperando uma resposta, certo? Você pode tentar um empurra, você pode alterar o rumo da conversa. Existem várias opções. O ponto-chave disso tudo é que a técnica empurra-puxa é apenas um dos vários recursos que existem. Você não é obrigado a usá-la, mas pode te servir muito bem. A segunda coisa que não comentei é que você não precisa aplicar um empurra após cada elogio que você fizer. Isso vai ser muito útil quando você estiver iniciando essa interação com alguém que você acabou de conhecer. A razão disso é porque a maioria dos homens decidem fazer vários elogios quando acabam de conhecer a pessoa. Você consegue se diferenciar dos outros sendo mais engraçado e divertido e fazendo piadas após qualquer tipo de elogio. Mas lembre-se, elogios são importantes porque são uma forma de fazer a outra pessoa notar que você se interessa por ela. Bom, se você ganhou confiança após esse vídeo e tiver interesse em saber um pouco mais sobre como se sentir muito seguro ao se aproximar de alguém que você gosta ou até mesmo iniciar uma conversa com essa pessoa, temos um vídeo que fala sobre as 4 emoções específicas que você deve usar assim que conhecer alguém. Quando você entende a fundo sobre essas emoções, você quebra aquele desconforto inicial de uma conversa e se torna muito fácil para você saber o que fazer em qualquer situação. Vou deixar o link na descrição, basta você deixar o seu e-mail que você receberá o link com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Se esse assunto é do seu interesse, nos diga nos comentários. Se tiver alguma série, artista ou personagem que você gostaria de assistir, nos diga também. Deixe o seu like para nos ajudar a divulgar o canal e não esqueça também de clicar no sininho para que o YouTube te avise cada vez que a gente postar um vídeo novo. E como sempre, muito obrigado pelo apoio, não deixe de se inscrever se você gostou do vídeo e nos vemos no próximo.